Prezadas alunas, prezados alunos, vamos tratar agora de princípios constitucionais da administração e vamos, na sequência, fazer um exercício após a leitura dessa teoria, desse breve resumo, para a fixação do princípio da legalidade. Passemos ao texto então. Princípios são mandamentos nucleares do sistema ou mandados de otimização, são grandes colunas do direito. Há princípios que estão escritos no texto constitucional e nas leis. Por essa razão, são denominados explícitos. Veja, por exemplo, o artigo 37 caput da Constituição Federal. A administração pública, direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios podem ser resumidos na palavra limpe. Outros princípios são chamados implícitos, pois decorrem da leitura de todo o arcabouço constitucional, a exemplo da supremacia e indisponibilidade do interesse público. Não existe hierarquia entre os princípios. No conflito entre princípios será o caso concreto que demonstrará qual deles prevalecerá. Vamos analisar agora os princípios constitucionais. Legalidade. A legalidade administrativa impõe limites à administração, uma vez que o administrador só pode fazer o que a lei autoriza, diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. No encerramento de um vídeo que eu gravei há umas 4 ou 5 aulas atrás, eu falei exatamente sobre isso. A placa de trânsito que proíbe entrar na contramão, vocês devem lembrar que eu falei esse exemplo, ela serve para o cidadão. Então eu vou exemplificar a diferença agora entre o cidadão e entre o Estado. Vou repetir isso aqui. A legalidade administrativa impõe limites à administração, uma vez que o administrador só pode fazer o que a lei autoriza. O que não está positivado, ou seja, o que não está escrito na lei, não é possível que o administrador faça. Diferente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Por isso que eu dei um exemplo: se não tiver a placa, você fotografa e entra com a defesa. Continuando o texto. Em outras palavras, por força do princípio da legalidade, o administrador público tem sua atuação limitada ao que estabelece a lei, aspecto que o difere do particular, a quem tudo se permite se não houver proibição legal. A legalidade para a administração é, portanto, mais rigorosa do que para o particular. O princípio da legalidade limita a atuação do Estado à legislação existente. A legalidade na administração significa conformidade com a lei e autorização da lei como condição da ação administrativa. Em palavras simples, a administração deve atuar de acordo com a lei, porque a lei é condição, requisito da ação administrativa. No livro Direito Administrativo da coleção Amo Direito, Boalin Scremin, editora Riedel, 2022, página 18 a página 20, anotou-se que, abre aspas, o princípio da legalidade tem origem na separação dos poderes em contraposição ao absolutismo. A administração deve obediência escrita à lei, entre parênteses, ideia de limitação de poder e de cumprimento às normas por ela editadas, fecha parênteses. Isso porque a administração pública, no poder e de cumprimento às normas por ela editadas, a administração deve obediência estrita à lei, ideia de limitação de poder e de cumprimento às normas por ela editadas. Isso porque a administração pública, no exercício de suas funções, só pode fazer o que está determinado ou autorizado por lei. Vigora aqui o princípio da estrita legalidade. O administrador só pode decidir e executar o que a lei determinar. Trata-se da principal diferença para o particular, que pode fazer tudo o que a lei não for proibido, o que na lei não for proibido. A administração pública possui como princípio basilar a legalidade, cuja expressão, em face da indisponibilidade do interesse público, ocorre pela necessária existência de uma lei que imponha ou autorize determinada atuação do agente público. Para cumprir o princípio da legalidade, deve o administrador sujeitar-se aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. O administrador, portanto, deve respeito à ordem jurídica. Vamos praticar com uma questão que foi realizada lá para o TRE de Sergipe, técnico judiciário, no ano de 2007, banca FCC.
Em relação aos princípios básicos da administração pública, considere as proposições abaixo. Número 1, em Romanos, o princípio da moralidade corresponde à proibição de atuação administrativa distanciar-se da moral, dos princípios éticos, da boa-fé, da lealdade. 2, Romanos, a ideia de que o administrador não pode agir nem deixar de agir senão de acordo com a lei e na forma determinada é característica do princípio da legalidade. 3, Romanos, o princípio da publicidade implica na proibição de constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridade ou servidor público na publicidade de atos, programas, obras e serviços. Infelizmente, que acontece demais nesse terceiro Romanos, mas não é o gabarito, está errado. Aí está correto apenas o que se contém em. Aí é a opção A, número 1, Romanos, B, 2, Romanos, C, 1 e 2, que é o gabarito, e depois D e E, que não importa, porque estão errados. O gabarito comentado, como eu já disse, o item 1 e 2 estão corretos. O item 3 ele está falso, porque o princípio citado é o da impessoalidade e não da publicidade. O princípio da impessoalidade tem por escopo proibir a vinculação de atividades da administração à pessoa dos administradores, evitando que esses utilizem a propaganda oficial para sua promoção pessoal. Exemplo disso é quando os administradores usam o princípio da publicidade para publicar seu nome pessoal em programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos, informativos, orientação social. Nestas publicações não poderá constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal da pessoa ou do seu partido político, assim como de autoridades ou servidores públicos envolvidos com determinado político. Passemos agora a uma outra questão que versa também sobre o princípio da legalidade. Banca FCC de 2007, TRF segunda região para técnico judiciário da área administrativa. Em razão do princípio da legalidade, é correto afirmar que, opção A, a atividade administrativa deve ser exercida com presteza, qualidade e produtividade funcional. Opção B, a administração pública tem certa liberdade de atuação, pois pode exercer qualquer atividade desde que a lei não proíba. Opção C, a administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Inclusive, nós fizemos uma leitura lá acima sobre esse gabarito. Desculpa o celular, gente. Então, o gabarito letra C, a administração pública só pode fazer o que a lei determina ou autoriza. Opção D, a administração pública fica obrigada a manter uma posição imparcial em relação aos administrados. A opção E, a atividade administrativa somente poderá ser válida se exercida no limite e intensidade necessária ao fim proposto. Vamos comentar o gabarito. São 5 os princípios da administração pública. Um macete para lembrar e gravar é a palavra limpe. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência eu fiz inclusive um print e registrei em algumas redes sociais um pequeno vídeo para registrar que a eficiência ela foi introduzida por emenda constitucional número 19 de 98, chamada de emenda da reforma administrativa, que deu nova redação ao artigo 37 e outros, que é o que eu citei em outro vídeo, para evitar que as pessoas deixassem simplesmente o terno, o paletó na cadeira e fossem passear, fazer compras, fazer quaisquer outras coisas, menos trabalhar. E aí vamos fazer uma questão da banca CESP-SEBRASP de 2005 para o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, técnico judiciário, que versa sobre princípios. Ainda acerca do Estado, do governo e da administração pública, julgue os itens seguintes. Número 1, Romanos. Um dos significados do princípio da impessoalidade acarreta a validade, em alguns casos, dos atos do chamado funcionário de fato, isto é, aquele irregularmente investido na função pública, por entender-se que tais atos não são atribuíveis à pessoa física do funcionário, mas ao órgão que ele compõe. 2, Romanos. No direito administrativo, o princípio da legalidade significa que, assim como os particulares, os agentes públicos podem fazer tudo aquilo que o direito não lhes proibir, com a peculiaridade de que precisam agir de maneira fundamentada e buscando atender ao interesse público.
3 Romanos. O princípio da supremacia do interesse público incide não apenas na aplicação do direito por parte dos agentes públicos, mas igualmente na própria elaboração das normas jurídicas, ou seja, esse princípio atinge também os legisladores. Penúltima opção, 4 em Romanos. O princípio da publicidade não possui caráter absoluto, pois, embora obrigue a divulgação dos atos do poder público, pode ser excepcionado em situações nas quais a defesa da intimidade dos cidadãos ou do interesse social recomendem o sigilo. Última opção, 5 em Romanos. Por força do princípio da presunção de validade dos atos do poder público, esses atos devem ser considerados legítimos e produzir efeitos até que sejam anulados. A anulação desses atos apenas pode ocorrer pelo órgão competente do Poder Judiciário. A quantidade de itens certos é igual a letra A, 1, B, 2, C, 3, D, 4 e E, 5 opções. O gabarito comentado é a respeito do primeiro em Romanos, que é um item correto. Um dos significados do princípio da impessoalidade acarreta a validade, em alguns casos, dos atos do chamado funcionário de fato, isto é, aquele irregularmente investido na função pública, por entender-se que tais atos não são atribuíveis à pessoa física do funcionário, mas ao órgão que ele compõe. Este ato é invalidado porque foi praticado por autoridade incompetente. O 2 Romanos é um item errado. No direito administrativo, o princípio da legalidade significa que, assim como os particulares, os agentes públicos podem fazer tudo aquilo que o direito não lhes proibir, com a peculiaridade de que precisam agir de maneira fundamentada e buscando atender ao interesse público, ato praticado sem previsão legal. O item 3 em Romanos é um item correto, pois o princípio da supremacia do interesse público incide não apenas na aplicação do direito por parte dos agentes públicos, mas igualmente na própria elaboração das normas jurídicas, ou seja, esse princípio atinge também os legisladores. O interesse público está acima dos interesses pessoais. O item 4, ele também está correto, pois o princípio da publicidade não possui caráter absoluto, pois embora obrigue a divulgação dos atos do poder público, pode ser excepcionado em situações nas quais a defesa da intimidade dos cidadãos ou o interesse social recomendem o sigilo. O artigo 5º, no inciso 60, protege a intimidade contra a publicidade. O 5º item é um item errado, pois, por força do princípio da presunção de validade dos atos do poder público, esses atos devem ser considerados legítimos e produzir efeitos até que sejam anulados. A anulação desses atos apenas pode ocorrer pelo órgão competente do Poder Judiciário. Os atos administrativos podem ser anulados tanto pela administração quanto pelo Poder Judiciário. É importante ler e reler esse tipo de questão, pois na hora da prova eu sempre recomendo que comecemos pelas questões fáceis, depois as médias, e essas questões mais volumosas, não que sejam difíceis, elas são mais complexas, então elas ficam para o final, para você não perder muito tempo e perder 1, 2, 3 pontos de questões fáceis que podem simplesmente representar a sua aprovação. Então fica essa dica, e sempre a partir de 1h30 de prova, eu recomendo, pela neurociência, que se vá ao banheiro, nem que seja para jogar uma água na cara. A pessoa não quer, não precisa urinar, não está com sede, mas deixa a garrafinha de água, faz isso para dar tempo do cérebro parar de murchar, porque quando você fica a partir de 1h30, se desgasta, você perde líquido, você cansa e você não consegue mais se concentrar da mesma maneira, na mesma frequência que você estava no início da prova. Então são dicas que realmente melhoram o desempenho. Vamos partir para um breve resumo para resolver uma outra questão e vamos tratar nesse resumo sobre a impessoalidade. O princípio da impessoalidade visa a atuação imparcial e objetiva da administração pública na busca pelo interesse público, de forma que são proibidas as discriminações e os privilégios indevidos a particulares. A administração não pode adotar tratamentos distintos em situações idênticas, porque todos são iguais perante a lei. O problema do patrimonialismo acima citado ofende o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade é também conhecido como finalidade. A finalidade ou impessoalidade exige do administrador público a prática do ato conforme o interesse público,
conforme os exercícios da atividade administrativa à busca do interesse público. Vamos praticar fazendo uma questão para o TRE de Pernambuco, para técnico judiciário. A Constituição Federal não se referiu expressamente ao princípio da finalidade, mas o admitiu sob a denominação de princípio da, letra A, impessoalidade, B, publicidade, C, presunção de legitimidade, letra D, legalidade e letra E, moralidade. Há dois posicionamentos. Na doutrina clássica, a exemplo do professor Eli Lopes Meireles, o princípio da finalidade tem relação direta ao princípio da impessoalidade. E na doutrina moderna, a exemplo de Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da finalidade tem relação direta ao princípio da legalidade. Esse tipo de questão é capciosa. Então você tem que ver para qual banca você está prestando prova e se eles recomendaram o professor Eli Lopes Meireles ou o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. De acordo com a banca, é a sua resposta. Então, mesmo que questões assim não sejam anuladas, você tem que estar preparada para ver qual é o doutrinador recomendado, indicado pelo edital da banca. Eu sempre digo que a prova, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro é uma, a prova do Tribunal de Justiça de São Paulo é bem diferente. E assim por diante nos outros tribunais e nas outras instituições. Passemos a uma outra questão da banca CESP-CEBRASP, de 2008, para o STF Técnico Judiciário. O ato administrativo praticado por João deve estar pautado nos princípios da legalidade, da finalidade e da moralidade, que configuram princípios explícitos da administração pública. Isso aqui é a partir de um texto que foi dado, que não importa. A questão pede se está certa ou errada essa análise do texto em relação à opção dos princípios explícitos e implícitos da questão. Vamos ao gabarito comentado. São princípios explícitos ou expressos da administração pública: 1. Legalidade, no artigo 37 da CRFB de 88, e Lei 9784, de 99. A impessoalidade também está no artigo 37 da Lei 9784 de 99, assim como moralidade também no artigo 37 e também na citada Lei 9784 de 99. Publicidade também no artigo 37, na mesma lei. Eficiência também na CRFB de 88. Ampla defesa está no artigo 5º da CRFB 88 e também na citada Lei 9784 de 99. Princípio do contraditório no artigo 5º e também nessa lei. Razoabilidade na Lei 9784 de 99. Proporcionalidade também nessa lei, nessa citada lei. Interesse público também. Finalidade, segurança jurídica, motivação. Princípios implícitos, eles são o da supremacia do interesse público e o princípio da indisponibilidade dos bens e interesses públicos, pela continuidade na prestação de serviços públicos, a autotutela. Isso já foi visto a exaustão nos exercícios anteriores, mas a ideia é exatamente essa, é repetir de tal forma que vocês internalizem, vão introspectar, vai acontecer a introspecção de tanto repetir, que é o método cartesiano que eu defendo. A pessoa vai chegar uma hora, faço as fichas também. Eu tenho aqui, para finalizar esse vídeo não ficar muito longo, eu tenho essas fichas, onde quando você vai prestar prova, você escreve aqui, por exemplo, a pergunta na frente, né, e no verso a resposta. De tanto você fazer, tem muitas questões que você não consegue nem chegar a 10 repetições. Na sexta, na sétima, na oitava, você já internalizou. Claro que não é só em um dia. Eu recomendo um dia, 3, depois de 3 dias se você voltar, depois no 7º, 14º e 21º. Aí não tem como você não internalizar. Por isso que estudar com antecedência a publicação do edital é tão vantajoso. Eu vou continuar depois, fazer um intervalo para o vídeo não ficar muito longo. Boa sorte, bons estudos, boas provas.